Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Falar verdade, falar com clareza e ter as políticas adequadas ao momento que estamos a viver. Este momento que estamos a viver é o da apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2023. Este é um orçamento que parece ser reativo, ou seja, ele está a responder a um cenário económico que é adverso. Não um orçamento apresentado num período normal com medidas para um crescimento do país livre desses condicionantes. É assim ou não? Todos os orçamentos são marcados pela conjuntura. Este, em particular, é marcado por uma conjuntura externa que é marcadamente muito adversa. Nós temos, em consequência, depois do fim da pandemia, do início da guerra, estamos hoje sujeitos a uma condicionante externa, como há muito tempo nós não conhecíamos. Desde o fenómeno da diminuição da confiança, o aumento brutal dos preços de matérias-primas e de combustíveis, em particular do gás, a subida das taxas de juro. Nós temos hoje a disrupção das cadeias de abastecimento e, no fundo, o fim do que foi uma era em que a desinflação da Europa tinha por base o grande papel da China na produção de um conjunto muito apreciável de bens. Nós temos uma conjuntura externa profundamente adversa e muito marcada com o elemento fundamental da guerra. Portanto, a preocupação foi responder a essa conjuntura, mantendo o país ainda num ciclo de crescimento, é isso? Sim, a preocupação primeiro é proteger o país, isto é, procurarmos valorizar o que são os elementos de força interna que temos, e temos vários, seja a distância do país à zona mais central do conflito, seja o facto de nós termos uma elevada produção elétrica energética a partir de fontes renováveis, seja o facto da Península Ibérica, no que sempre foi uma desvantagem, ter fracas ligações ao resto da Europa do ponto de vista de abastecimento de energia. Neste momento isto constitui-se uma vantagem, porque nós já nos conseguimos reduzir as taxas de crescimento de várias variantes dos preços energéticos, seja na eletricidade, seja agora também no gás. O clima de acordo social que o país conseguiu, com este acordo da maior importância entre os parceiros sociais e o governo relativamente a aspectos centrais da política de rendimentos, que estabiliza as expectativas, dá previsibilidade às famílias e às empresas, tudo isso são elementos de força que o nosso país tem. Por isso este orçamento o que faz é tenta proteger o país relativamente às ameaças externas e tenta valorizar os elementos de força que o país tem. Mas ainda assim há quem diga que o cenário macroeconómico apresentado é demasiado otimista. Na conferência de imprensa o Sr. Ministro recusou falar de cenários além do cenário central. A possibilidade de uma recessão no próximo ano é um tema tabu para o Governo? Nós procuramos fazer um cenário que seja o cenário mais adequado e realista com a melhor informação que nós temos disponível. Se reparar, aliás, o cenário que o Governo apresenta é muito próximo daquilo que o Conselho de Finanças Públicas apresentou há poucas semanas atrás, e é uma entidade totalmente independente do Governo. Mas distante do FMI? Não é assim tão distante. A base do FMI, era importante esclarecer, é que o FMI faz previsões na base da ausência de políticas. E por isso o FMI, nas suas previsões económicas de crescimento, por exemplo, não incorpora o Orçamento de Estado. Portanto, é aqui o Orçamento de Estado que dá esta diferença, ou seja, o Orçamento de Estado... Haverá outras de modelização e o FMI tem, por regra, projeções mais pessimistas depois do que a realidade se vem traduzir. Mas a diferença fundamental, que tem significado numérico, é que o critério com que as projeções são feitas é diferente da informação muito mais atualizada que o Governo tem, em que... o FMI faz sem políticas, não é? Faz, no fundo, um cenário em que não incorpora o Orçamento de Estado, não incorpora um conjunto de informação mais atualizada, porque, aliás, fizeram as previsões há mais tempo, não podiam ter feito melhor. Relativamente ao crescimento económico previsto, tem-se dito e tem-se falado muito que ele, ainda assim, apesar de todo o contexto europeu, nós vamos crescer 1,3% em 2023. Mas a minha questão é, porquê é que passamos de um crescimento superior a 6% para 1,3%?
Isso está tudo justificado com o cenário internacional e com essas questões que acabou de abordar? Ou não devia ter feito mais no orçamento para crescermos um pouco mais? Eu queria primeiro talvez concluir a resposta anterior sobre a questão de outros cenários. Nós trabalhamos sempre na base da melhor informação disponível. Eu tenho uma convicção de que nós temos que não devemos ter grandes estados de alma, nós temos que analisar a informação que temos que ter obviamente o bom senso, a experiência, a capacidade de leitura, mas não devemos procurar através dos cenários construir realidades paralelas. Foi aliás isso que fizemos, por exemplo, no Orçamento de 22, quando introduzimos um orçamento um crescimento na casa dos 4%, se à época o Governo tivesse introduzido um crescimento na casa dos 6,5%, que é o que se poderá verificar este ano, eu não tenho nenhuma dúvida que os senhores jornalistas me teriam feito uma crítica muito severa nesse momento. Porquê? Porque a melhor informação à altura estava na casa dos 4%, não na casa dos 6%. Agora, o orçamento está preparado, e esse é o elemento fundamental, para lidar com cenários mais adversos. Isto é, daí o grande esforço que fizemos na redução da dívida, na redução do déficit orçamental este ano, para podermos ter, no fundo, uma margem para a política orçamental ser uma política anticíclica. Mas para levar o déficit até onde? Nós hoje, a nossa missão fundamental, na idealização da melhor estratégia de proteção do país, é assegurarmos que a política orçamental é uma ferramenta que o país tem ao seu dispor. Isto é, no caso de haver uma crise, poder deixar funcionar os estabilizadores automáticos e, por isso, temos essa margem para o fazer. Neste caso, aliás, ela é importante. Bom, tudo depende, obviamente, de dados da economia que hoje não posso antecipar, não os prevejo, aliás. Não, esse era o ponto que eu colocava aqui importante, é que o Estado hoje tem uma margem do ponto de vista de deixar funcionar os estabilizadores automáticos até aos 3%, que é uma margem muito importante. Porque se não tivéssemos acautelado isto, se não tivéssemos feito a estratégia que fizemos, por exemplo, se tivéssemos corrido atrás daquelas vozes que nos diziam as regras orçamentais não estão em vigor, por isso o Governo não tem que se preocupar com o déficit, o Governo que suba o déficit. Bom, chegaríamos aqui nos 3% ou acima, a economia se abrandasse mais, o que é que aconteceria? Aconteceria que nós estávamos imediatamente já fora de pé, e fora de pé num contexto em que exporíamos o país a riscos financeiros que, neste momento, estão afastados. No cenário ao contrário, ou seja, se as condições externas, nomeadamente se a guerra, por exemplo, terminasse este ano, poderia acontecer, termos o efeito contrário, ou seja, ter um déficit ainda mais baixo e um crescimento superior, uma revisão em alta do crescimento, por exemplo? É difícil fazer essas previsões. Agora, posso dar, no fundo, uma sensibilidade de senso comum. Eu acho que a guerra tem uma importância tão marcante do ponto de vista de fatores económicos reais, nomeadamente sobre os preços dos combustíveis, sobre a disrupção de cadeias de produção, sobre a confiança. Uma confiança que está profundamente abalada, em particular nos países do centro e do leste europeu, que afasta e faz diminuir significativamente as taxas de investimento nesses países. E destaca aqui, em particular, a situação da Alemanha, que é óbvio que se a guerra acabasse rapidamente, isso iria ter um impacto positivo no desenvolvimento da economia durante o próximo ano. Isso Portanto, podia rever estas previsões também, não é? Sim, mas eu estou a tomar decisões agora com a informação que tenho e a minha obrigação é proteger o país, isto é, apresentar o cenário com informação mais credível, com a melhor informação conhecida, mas preparar os instrumentos do ponto de vista orçamental e financeiro para cenários mais adversos. Bom, se os cenários forem mais positivos, cá voltarei para termos outra conversa. Eu vou só voltar à minha questão anterior, porque acabou por não responder, é porque é que não crescemos mais de 1,3, independentemente da questão externa? Poderia ser feito aqui um esforço no sentido de crescer mais ou não? Fundamentalmente tem a ver com a questão externa, porque repara, nós estamos hoje... Mas não hoje... podia ter feito mais no orçamento para permitir um crescimento maior? Ou o que é que impede? É só mesmo a questão externa? Porque ainda assim com a questão externa cresce 1,3, não é? Sim, mas é fundamentalmente isso que limita as taxas de crescimento por toda a Europa e que está a fazer a revisão em baixa das taxas de crescimento dos vários países europeus,
com níveis diferentes, não é? Com recessões apontadas nos países do centro e do leste da Europa, por exemplo, com projeções relativamente a Portugal e Espanha, que felizmente são diferentes por aqueles fatores de força que há pouco enunciei. É que a nossa são queda é diferentes do que enorme, está a Sr. acontecer. Ministro. Não é uma queda. 6,5% para 1,3%. Mas gostava de introduzir uma precisão, não é uma queda. Nós continuaremos a crescer, a um ritmo mais lento, mas continuaremos a crescer. É essa a nossa projeção. Por isso não há uma queda, continuaremos a subir, o que no quadro europeu com que estamos colocados, porque repare, não só o efeito da guerra, como o efeito da subida das taxas de juros. Nós estamos com um processo de uma política monetária que está numa fase agressiva, não é? De uma rápida subida das taxas de juros, que obviamente tem como objetivo a contenção da inflação, e tem impacto, naturalmente, aliás, porque é essa a sua ambição, impactos sobre a diminuição dos ritmos da procura. É por essa razão que a política monetária se está a desenvolver. É por isso que tenho chamado a atenção, aliás, numa preocupação importante para o ano de 2023, que é precisamente a questão de procurar evitar que haja uma tensão excessiva entre a política monetária e a política orçamental e aconselhando, no fundo, ou esperando que haja prudência relativamente aos ritmos de subidas de taxas de juros, porque senão a partir de certa altura o que nós estaremos a fazer é um processo em que o Banco Central acaba por danificar a economia de tal forma que depois torna toda esta equação muito mais difícil. Temo que a política monetária do Banco Central Europeu, dada a previsão ainda de taxas de inflação altas no próximo ano, vá além do necessário, prejudicar ainda mais a economia? Eu espero que não. Eu espero que haja uma visão ponderada, equilibrada, um equilíbrio difícil. O Banco Central procurou tê-lo durante bastante tempo. Agora iniciou este processo de subida, iniciou de forma vigorosa. Agora, quando as economias, nomeadamente do centro e do leste europeu, começarem um processo de desaceleração muito rápido, e quando isso começar a ter impacto do ponto de vista da economia, naturalmente terá que haver uma visão mais prudente do Banco Central sobre a forma como está a agir. Porque senão se cometer-se-ia um erro de política grave, não é? Que é o erro de estar a infligir um processo recessivo profundo no centro da Europa, com impacto para o continente, e espero que o Banco Central não enverede por esse tipo de estratégia nesse momento. Mas num cenário de 4% de inflação, no fundo, o que nos está a dizer não é precisamente isso. É que para atingir estes níveis de inflação, a sua previsão é que a política do BCE em matéria de subida de taxas de juros seja ainda mais agressiva. Quão agressiva? Sabes, o 4% de inflação é uma inflação elevada. Não é uma inflação baixa. Eu tenho ouvido algum comentário. Mas previsões, não é? Mas depende, olha, veja, por exemplo, mas já é nesse cenário citando hoje as previsões do FMI relativamente à inflação, não se afasta muito da nossa projeção. O que se passa relativamente à inflação é que, relativamente àqueles que foram os primeiros motores da inflação, nomeadamente na área de energia, no petróleo, relativamente a elementos como os fertilizantes, como componentes de commodities importantes no sistema produtivo, relativamente a vários, há sinais de estabilização dos preços e, em alguns casos, até de diminuição dos preços. Claro, também aqui afetados um pouco sobre se eles são cotados em dólares ou não estão cotados em dólares, devido à valorização que o dólar sofreu e que, no fundo, torna mais caros esses produtos em euros, mas por isso nós temos assistido a uma estabilização ou diminuição, com uma exceção muito assinalável, que é o gás. Obviamente, consequência direta relativamente do conflito da guerra. E por isso, essas primeiras componentes estão a dar sinais de estabilização e até de queda. Por outro lado, outras componentes, nomeadamente na inflação core, a inflação que exclui essas componentes, nomeadamente os energéticos, têm aumentado. E por isso, o que é que vai acontecer? Isto vai ser, no fundo, um processo em que os primeiros motores da inflação já dão sinais de contenção, e é isso que aparece. O que está a acontecer depois relativamente ao geral da economia, agora eu estou a falar da zona euro, não estou a falar de Portugal, certo.
há essa aceleração desses fatores e, por isso, é uma questão de ver o tempo, não é, em que haverá também contenção desses segundos motores do processo inflacionário. Mas a vossa previsão relativamente às taxas de juros para 23 atingirá que níveis? Que é expectável? Estamos num contexto de incerteza, como acabei de referir, porque eu acho que vai haver aqui um trade-off que o Banco Central vai ter que avaliar bem, que é qual é, até que ponto e com que rapidez irá subir as taxas de juros e até que ponto vai atender ao processo de abrandamento e de recessão que irá previsivelmente acontecer no centro e no leste da Europa. E por isso vai ser um trade-off que o Banco Central Europeu vai ter que avaliar muito bem. E dessa avaliação vai depender muito o que vai acontecer relativamente à evolução das taxas de juros. Do seu ponto de vista, na próxima reunião de governadores do BCE, deve ser mantida o ritmo de subida das taxas? Eu não quero dar, não quero ser agora, emitir agora juízo sobre isso. Eu quero, a apreciação que fiz é uma apreciação de caráter geral sobre isto, que aliás alinha com o que o governador Mário Centeno tem feito sobre esta matéria, que é alertar para este facto. Há um processo de inflação e é necessário fazer a correção do que eram os baixíssimos níveis de taxas de juros, anormalmente baixos, aliás, que tivemos durante uma década, mas depois há um patamar a partir do qual a intensidade e o ritmo da subida das taxas, da normalização das taxas, pode comprometer significativamente o crescimento, em particular no centro e no leste da Europa. Isso é de todo em todo de evitar e por isso é algo que o Banco Central vai ter que monitorizar com muita atenção. Qual é a estimativa do Governo para o impacto das taxas de juros no mercado imobiliário? É difícil antever, é normal que a subida das taxas de juros tenha efeito e maior impacto relativamente ao que são os novos contratos. Aos contratos mais recentes, são os contratos em que a componente juro na prestação é maior, tem um impacto mais diluído na maior parte dos contratos que compõem a carteira de crédito à habitação, que são contratos que já estão em estados mais avançados da sua amortização, em que a componente de amortização de capital é maior e, por isso, o impacto das taxas não é o mesmo. Nós temos hoje em Portugal um estoque um volume de crédito à habitação de cerca de 94 mil milhões de euros. Estamos a falar de cerca de 90% dos contratos têm prestações até 400 euros por mês. Cerca de metade dos contratos têm prestações até 280 euros por mês. E por isso, o efeito da subida das taxas é um efeito que acaba por ser desigual. É menos intenso relativamente à generalidade dos contratos, que são contratos com mais duração. Estamos a falar de cerca de 1,4 milhões de contratos no total. E por isso o impacto é menos severo, é menos expressivo, não é? Ou até com pouca expressão nos contratos com maior duração, mais expressivo nos novos. Agora, nós estamos a preparar um instrumento legal que visa, no fundo, enquadrar e determinar as formas do processo negocial que se deve estabelecer em caso entre os clientes e os bancos, em caso de maior risco de aumento da taxa de esforço das famílias, que permita, no fundo, um conjunto de instrumentos, vários, aliás, que já estão a acontecer na negociação direta, de diminuição de spreads, outras soluções que os bancos encontrem com os seus clientes, com duas coisas muito importantes, que é soluções que sejam, dentro do quadro regulatório europeu, soluções que não coloquem as famílias classificadas como em incumprimento e que não coloquem do lado dos bancos os créditos como créditos considerados incobráveis. Relativamente ao instrumento que estão a preparar, já tem a taxa de esforço prevista que será aceitável para o Governo? Estamos a trabalhar com o Banco de Portugal, estamos a trabalhar também com a participação da Associação Portuguesa de Bancos, vamos encontrar o diploma. No fundo, há aqui algo que é importante conseguir. Nós temos que criar um quadro de negocial que seja favorável para as famílias, mas temos que ter uma atenção particular, é que não correr o risco de utilizar determinados instrumentos ou determinadas imposições no processo negocial que depois obriguem, pelas regras que estão impostas aos bancos portugueses, que obriguem à marcação
dos clientes como clientes em incumprimento e os créditos como créditos do lado do banco como non-performing, porque isso seria altamente penalizador, em primeiro lugar, para as famílias. E por isso há aqui um caminho que é preciso desenhar, que estamos a desenhar com o Banco de Portugal. Na prática, teoricamente, poderá não ter esse nome, é isso? Ou seja, se as famílias entrarem em incumprimento, a preocupação do Governo... Não, a nossa preocupação é prevenir o incumprimento. A nossa preocupação, aliás, o estabelecimento destes processos negociais é precisamente isso, é antes para prevenir que haja situações de incumprimento. É algo que é, obviamente, do interesse das famílias e é Qual é a essencial percepção para as da banca, famílias. Sr. Ministro, relativamente a essa situação? Tem falado com eles do incumprimento? A banca está, os sinais que tenho recebido do sistema financeiro são de empenho relativamente a encontrar as respostas para podermos enfrentar este momento de subida de taxas, que volto a sublinhar. É uma questão que se coloca mais sobre créditos mais recentes e menos sobre a parte fundamental do estoque de crédito à habitação, porque já tem maior antiguidade e por isso a componente de juros é cada vez menor à medida que se aproxima o prazo de fim do empréstimo. E por isso tem havido uma atitude construtiva, uma consciência de que encontrarmos caminhos é do interesse de todos. E não poderia ter o Governo ido mais além, permitindo, por exemplo, a dedução dos juros em sede de IRS, ou isso não seria possível? Ou porquê que não seria possível? Vamos lá ver. Fundamentalmente, esta matéria tem de ser resolvida dentro de um quadro negocial de clientes e de bancos. Em segundo lugar, eu alerto para o seguinte: nós temos um volume de crédito de 94 mil milhões de euros. Mas, como acabou de referir, o perigo é sobretudo nos mais recentes, e os mais recentes não têm esse valor, não é? Portanto, estaríamos a falar aqui apenas de uma condição especial, não é? Vejamos, além da questão fiscal não resolver o problema prático, porque, aliás, só teria impacto no ano seguinte, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer e que a socialização destes elementos, há um longo caminho a percorrer nessa relação comercial e no estabelecimento dos canais, que não passam por soluções de natureza fiscal. Relativamente à questão do poder de compra, em termos gerais, há aqui, nomeadamente no acordo de rendimento, a bondade de permitir um crescimento dos salários, ou pelo menos o Governo deixa ficar essa sugestão, mas há dúvidas, mesmo com os incentivos dados em termos fiscais às empresas, que esse aumento de salários se verifique. E, na verdade, a redução do poder de compra, mesmo com as medidas fiscais que o Governo vai introduzir, continua a ser uma grande dúvida, não é? Ou seja, está dependente de uma série de pressupostos e ainda assim haverá perda de poder de compra. Acaba por ser... Tem esta dúvida também, ou seja, acha que podia ter ido um bocadinho mais longe nesta matéria ou não? Em primeiro lugar, sobre o acordo de rendimentos, é um acordo da maior importância para o país, porque é um acordo que, em primeiro lugar, assume um compromisso entre confederações patronais, sindicais e governo de que deve haver uma estratégia ao longo dos próximos 4 anos. Mas na prática não determina o aumento salarial, não é? Depende depois das empresas, caso a caso, não é? Há esse acordo, mas não é determinístico, digamos. Está bem, mas nós não vivemos numa economia planificada em que o Estado dá ordens às empresas sobre como agir. Mas gostava de sublinhar uma coisa, gostava que fossem ver o que são os valores dos aumentos salariais que estão a acontecer este ano e que, aliás, explicam a evolução, explicam uma parte significativa da evolução das contribuições à Segurança Social. Sim, o Banco de Portugal fala em 6,5%, se não estou em E relativamente aos novos contratos, os contratos, as pessoas que mudam relativamente à sua empresa, os aumentos têm sido ainda superiores. Este compromisso é da maior importância, porque é um compromisso que se diz, que as confederações empresariais dizem, nós consideramos que ter recursos humanos cada vez mais qualificados e que nós acompanharemos esse processo com aumento de remunerações, descritas, apontadas, definidas, é da maior importância política. Da maior importância política. Empresas farão mais, empresas farão um pouco menos. No geral, este é um caminho que se vai fazendo em direção àquilo que está ali definido. E por isso, isto não se trata nem de uma generosidade, nem de um número colocado no lateral de um papel. Tem consequências. Tem uma grande consequência. No abrandamento do consumo, nomeadamente. Não tem, peço imensa desculpa, porque o que está previsto relativamente no acordo de rendimentos
é que haja uma subida do peso dos salários no produto ao longo da vigência do acordo, que se desenvolve em fases diferentes. A primeira fase, o primeiro ano, por assim dizer, com o crescimento de 5,1%, mas depois, nos anos seguintes, com base nos pressupostos que temos de diminuição progressiva da inflação, de normalização do processo da inflação, esses valores acabam por ser superiores ao que são os valores da taxa de inflação desse ano. Depois há um segundo aspecto que é da maior importância, é que este acordo envolve um compromisso firme do Governo relativamente às medidas de melhoria de rendimentos. E o acordo que depois vertemos no Orçamento de Estado é um acordo importantíssimo, com instrumentos muito significativos relativamente à melhoria dos rendimentos. A atualização dos escalões, a diminuição da taxa de imposto relativamente ao segundo escalão, que afeta todos os escalões a seguir, a correção da profunda injustiça que era a tributação dos rendimentos mais baixos, que fazia com que as pessoas podiam ter aumentos salariais, mas aumentava-se-lhes o rendimento bruto, mas depois o Estado ficava com todo esse aumento porque a carga fiscal era 100%, isso é eliminado. Nós acabaremos neste orçamento com o facto de a ganhos salariais não corresponderem aumentos dos ganhos líquidos que as pessoas recebem, os aumentos dos abonos de família relativamente ao segundo filho, o aumento do abono de família em geral, da dedução para o segundo filho, o aumento do abono de família, a atualização do indexante de apoios sociais a 8%, a atualização das pensões. Bom, nós estamos a falar de um conjunto de medidas muitíssimo significativo do ponto de vista financeiro que contribuem para a melhoria do rendimento das famílias. E mais, permitam-me só, porque há um outro conjunto de medidas. Quando nós definimos um aumento zero, o congelamento dos preços dos transportes públicos, quando nós estamos a fazer injeções muito significativas de recursos dentro do sistema energético para conter esses aumentos de custos. Bom, nós estamos com uma panóplia de instrumentos que não habilita a conclusão, e desculpa este introito longo para chegar à frase de resposta, não habilita a conclusão que fez da perda generalizada de poder de compra. Haverá, sim, naturalmente, para determinadas famílias, é impossível dizer que isso não acontecerá, mas é impossível também, não se pode também dizer que entre os aumentos salariais e o conjunto das medidas que o Governo apresentou, que não há aqui uma... Está a dizer que compensa a inflação de 2022 e 2023? Não, mas como é que eu posso dizer isso? Mas vamos lá ver. Mas alguém... Explique uma coisa, mas alguém tem expectativa? Vocês conhecem algum país do mundo num processo inflacionário... dizer que não havia perdas, que não eu era não disse, dizer... Não, eu disse que não haveria para alguns segmentos de população, haverá certamente para outros. E falo relativamente ao ano de 23. Mas alguém consegue ter alguma expectativa realista junto a um governo compense inteiramente as perdas de poder de compra? Estava só a confrontar eu só posso compensar, mas reparem, mas é que os recursos que o governo tem vêm dos contribuintes. As receitas que o Estado tem são impostos. Sim, como é que se distribui mais? Mas como é que qual é a saída da equação que propõe? É que se aumenta o déficit e que se aumenta a dívida? E qual foi a solução que encontrou? Foi aumentar os impostos indiretos para compensar isso? Não, o que nós fazemos é, atenuamos por um lado, em primeiro lugar, a diminuição do déficit, que tínhamos previsto no programa de estabilidade de 0,7 e passámos-la para 0,9. Estamos a gerir muito criteriosamente os recursos que temos e fizemos três grandes prioridades neste orçamento, se me permitem: melhoria dos rendimentos, apoio ao investimento e redução da dívida. E é nesta concentração destas prioridades que nós gerimos os recursos e concentramos os recursos. Mas agora, a expectativa... Aumentou os impostos também, indiretos, por exemplo, alguns? Não. Quais? Mas já aumentou alguns impostos, nomeadamente o IMT, Foram atualizados à taxa, os impostos especiais foram atualizados à taxa de 4%. Portanto, com isso também acaba por Não compensar. É muito significativo, não tem uma expressão muito significativa do ponto de vista financeiro. E, por outro lado, também não mexe no IVA, por exemplo, não é? Que seria uma forma de ajudar também as famílias. Sim, essa forma foi ponderada e já me fizeram essa questão, que era porque não criar, por exemplo, relativamente aos produtos alimentares, uma taxa de 0, por exemplo. E a conclusão a que nós chegamos é que seria melhor devolvermos rendimentos diretamente às famílias, para as famílias gerirem da forma como entenderem. Porque ao nós atribuirmos às famílias, nós conseguimos assegurar que o dinheiro chega às famílias. A diminuição do IVA em mercados muito
que não são mercados regulados, não é o caso da energia, em que nós sabemos exatamente a componente para que vai, tinham um risco, que era um risco não despiciando, de essa diminuição fiscal não chegar à mão das famílias, não chegar ao bolso das famílias e, no fundo, ser comida por aumentos de preços ao longo da cadeia de abastecimento. E por isso nós tivemos, ponderando as opções, vamos então concentrar os recursos que temos relativamente às questões fiscais em sede IRS. Acha que está a aumentar a especulação? Vejamos, nós temos casos no nosso país em que sabemos que a redução do IVA não se traduziu em redução do preço ao consumidor. No caso, por exemplo, da restauração, está a referir-se a esse? No caso da restauração foi um exemplo, mas esse aí tinha uma componente que o Governo valorizou muito, que era a componente de emprego, naquele momento, mas lembro-me, aliás, do célebre debate que houve relativamente à questão do IVA dos ginásios, em que foi um debate, aliás, particularmente intenso, em que essa diminuição fiscal não teve repercussão no consumidor. Uma coisa é fazermos, por exemplo, na eletricidade. Na eletricidade, como é um mercado regulado, nós conseguimos acompanhar bastante melhor essa evolução dos preços. Num mercado, por exemplo, como o alimentar, é muitíssimo difícil e, por isso, não quisemos correr o risco de fazer um esforço fiscal muito grande em algo que podia não chegar diretamente às famílias e preferimos a via que era chegar diretamente às famílias. Mas não podia criar, por exemplo, um e-voucher, como o Governo já criou nas situações, para devolver uma parte do IVA às famílias, por exemplo? Poderíamos ter tido outras soluções, optamos pela mais simples, cobrar menos impostos. Voltando um pouco atrás à questão do acordo de rendimentos, o Primeiro-Ministro admitiu no Parlamento que não se iria mais longe para evitar uma espiral inflacionista. Concorda com esta afirmação e admite que com o acordo acaba por haver uma certa contenção de salários? O acordo está definido e essa é talvez das componentes mais importantes do acordo. E por isso ter referido no início da nossa entrevista que dos fatores de força que o país hoje tem é ter esta estabilidade não só política de um governo e de uma maioria para 4 anos, mas ter hoje um acordo social também de médio prazo que no fundo orienta o que são as evoluções ao nível de remunerações e ao nível das políticas de competitividade para poder assegurar essas mesmas remunerações. E por isso o que o acordo define é uma progressão da evolução dos salários, do peso dos salários no PIB, de forma a chegarmos ao final do período dos 4 anos e Portugal ter subido significativamente o peso dos salários na riqueza nacional. Isto é, os salários crescem mais rápido que o andamento da economia ao longo dos 4 anos. E o acordo é feito com ponderação. E aqui registro a atitude muito importante da UGT, de um realismo muito efetivo e de uma capacidade também muito efetiva de impor os seus pontos. É que as partes, ao longo do período dos 4 anos, os cenários que estão colocados em cima da mesa não são de uma inflação constante ao longo deste período. E por isso há o valor relativamente a 2023, depois também 24, 25 e 26, com cenários de inflação mais normalizada na segunda metade da execução do acordo, bom, aí o diferencial dos ganhos salariais é significativamente acima do que é o cenário da inflação. Por isso é que este acordo tem esta importância. É um acordo de médio prazo que assegura estabilidade e é também um acordo profundamente realista em enfrentar as condições que o país está a enfrentar. Por isso também o acordo incluía uma cláusula de salvaguarda, nas palavras do Sr. Ministro. O que eu queria perceber é que o que é a alteração, o que é uma alteração substancial das condições económicas para que essa cláusula seja acionada, digamos assim, para que o acordo possa ser revisto. Eu vi a forma como o acordo é público. Todas Sim. as cláusulas estão no acordo. Sim. Há no acordo O que o acordo diz é que, havendo uma alteração substancial das condições económicas, que as partes podem, no fundo, voltar a revê-lo e debatê-lo. Que a minha questão é o que é uma alteração substancial das condições. É isso, é o que seja uma alteração substancial. O acordo prevê uma monitorização permanente. Quer dar um exemplo, Sr. Ministro? Talvez seja mais fácil percebermos. É-me difícil imaginar um exemplo, eu acho... Vamos lá ver. Isto não é o acordo, é um encontro político de vontades. O acordo não é uma lei. Os parceiros entenderam-se de livre vontade, num sentido de compromisso, de dizer nós queremos que haja uma progressão de recuperação do peso dos salários no produto e nós acordamos sobre as políticas de competitividade para podermos ali chegar. E expressaram essa vontade de forma livre. Nós não temos...
E expressaram também dentro do acordo uma cláusula, e várias cláusulas, aliás, de monitorização permanente do acordo, de reavaliação permanente do acordo, de acompanhamento da situação económica, precisamente porque ela é exigente, porque ela é, é desafiante, não é, do ponto de vista das políticas, e isso faz parte do que eu creio que é bom senso. Pois aqui a questão é perceber qual é que é a validade do acordo numa situação de inflação mais alta, de crescimento económico mais baixo, qual é que é a validade do acordo? A validade do acordo é total. A validade do acordo é total e ele tem que ser monitorizado e avaliado face às circunstâncias. Imaginemos que os cenários macroeconómicos em 2000... Vamos lá ver. Há um ano atrás... acaba com o acordo? Há um ano atrás... Não, claro que não acaba com o acordo, mas desculpa, mas há um ano atrás... eu não apresentei o Orçamento de Estado para 22 na sua versão original, mas teria sido feito um Orçamento de Estado em outubro. Mas alguém imaginava a guerra? Alguém imaginava o que seria o ano de 2022? Isso não estava nos cenários de ninguém. E por isso, a avaliação regular de um acordo feito com o prazo de 4 anos é uma questão de bom senso que não invalida rigorosamente nada, nem põe em causa. Eu tenho visto esse sentido de preocupação, mas então depois o acordo não vale, ou como tinha feito na sua intervenção inicial, que eu reagi um pouco sobre a dizer, não, há aqui umas notas, mas que são umas intenções e que não são os compromissos. Não são compromissos. São compromissos e são voluntários. Mas repare, aliás, porque é que é fácil perceber o racional pelo qual os parceiros assinam também um acordo desta natureza? Do lado sindical, porque se conseguem estabilizar uma estratégia de ganhos salariais no produto. Isto é, os salários a recuperarem o seu peso no produto. Mas do lado empresarial, é hoje também claro que os setores económicos hoje, principalmente depois do processo da pandemia, não é, têm hoje uma visão muitíssimo clara dos custos de não terem os recursos humanos qualificados e os recursos humanos prontos nas suas unidades fabris quando a procura chega. Essa é, aliás, uma variável fundamental que é subscrita no acordo. Porque quem, por exemplo, não protegeu o emprego do ponto de vista, ou porque não pôde, ou porque não foi a sua opção durante a pandemia, hoje tem uma enormíssima dificuldade em recrutar. Hoje, muitas das indústrias que estão crescentemente expostas no nosso país, falo de indústrias, falo de setores, não é, económicos, falo do turismo também, falo de múltiplos setores da economia, enfrentam uma concorrência muito grande por recursos qualificados. E por isso esta estratégia de valorização salarial é uma estratégia que as empresas assumem como importante para si. Não é algo que seja um lateral, não é algo que seja, nós só fazemos isto porque estamos a receber apoios financeiros. Adiante Não. Também algumas O que as confederações patronais puseram, aliás, as questões fundamentais deste debate foram elementos de melhoria da sua competitividade. Daí a importância dos mecanismos de apoio à capitalização das empresas que estão no acordo e que depois vertemos no orçamento, o novo regime de apoio ao investimento, no fundo a revisão do regime do apoio ao investimento, a melhoria do CIFID, do apoio ao investimento em investigação e desenvolvimento, tudo isso foram coisas da maior importância para a competitividade das empresas, para o músculo das empresas, e foi esse o ponto fundamental que elas também nos colocaram. Aumentos de salários, sim, com condições de competitividade para nós podermos progredir e pagar estes salários. Relativamente ao investimento, que é outra componente deste orçamento que tem destacado como estando na base do crescimento da economia, tem-se vindo a falar de conclusão dos projetos no âmbito do PRR. A minha dúvida é, o Primeiro-Ministro foi a Bruxelas pedir mais tempo para concretizar o PRR. Como é que o cenário da concretização do PRR é tão otimista para 23? Há aqui qualquer coisa que não faz sentido, não é? A execução dos projetos de investimento, ou dos fundos comunitários, dos ciclos de investimento em fundos comunitários, que eu, aliás, conheço bem, tive a responsabilidade de o gerir durante vários anos, quando ocupei funções governativas, quer na gestão do Fundo Social Europeu, quer depois na gestão global dos fundos comunitários, não segue uma trajetória linear ao longo do seu período de execução. É uma execução que começa com ritmos lentos, isto é, porque há um trabalho não só de preparação dos programas, das máquinas, etc., mas depois há todo o programa de fazer os estudos, fazer os projetos, fazer os concursos, fazer
desenvolverem-se as obras ou as encomendas. E depois há uma altura, passando uma primeira fase, que no fundo acabam de ser os 2 primeiros anos de execução dos programas, em que começa a acelerar muito o ritmo da execução dos fundos. Sim, mas isso não é já diferente. começou tarde, Sr. Ministro. Portanto, as agendas mobilizadoras foram as primeiras e, por isso, eventualmente, essas poderão começar a ter alguma consequência em 23, mas, de resto, não é previsível que aconteça mais alguma coisa, pois não? Então não é? É? Aliás, está na Ou seja, apresentação que fiz. Na apresentação, aliás, que fiz, tenho exatamente os exemplos numéricos e financeiros dos projetos que nós esperamos que estejam em 2023. Dou-lhe exemplos. Estamos a falar desde o Metropolitano, no Porto, com obras a arrancar, em Lisboa, o investimento muito superior que haverá pela simples evolução do ritmo de desenvolvimento dos projetos, por exemplo, na ferrovia. Falou e referiu muitíssimo bem a questão das agendas mobilizadoras, tiveram aquela parte concursal, candidatura, etc., etc., e que as empresas vão começar a colocar no terreno. Não vão colocar tudo num dia, não é? Quer dizer, vão investindo, não é? À medida que estão os cronogramas aprovados, isto vai se desenvolvendo. Por isso, nós estamos a entrar numa fase em que temos muito mais projetos a entrar em fases mais avançadas da sua execução. E isso é uma dimensão do investimento público, mas é também uma dimensão do investimento privado associado para lhes dar cumprimento. Há outra questão relativamente ao crescimento que suscita algumas dúvidas, que tem a ver com a previsão que vocês fazem para o preço do dólar por barril em 2023, nos 77,8. Neste momento está quase nos $100, o Brent. Isto, se não se verificar, porque parece um cenário realmente otimista, vai ter também impacto no crescimento e, portanto, vai impactar em tudo, mas nomeadamente no crescimento e na capacidade de financiamento da economia. Não é? Não, hoje o barril do Brent já está a valores mais baixos e o Brent tem estado em queda. E, aliás, repare, portanto, acha que este valor não corresponde efetivamente... Claro, se não achasse, não tinha posto no orçamento, não? Não sei, podia ter sido um bocadinho otimista entre a margem mais alta e a margem mais baixa. Não, aliás, repara, a conclusão, aliás, que se pode tirar é ao contrário, não é? Que é a seguinte, a diminuição do barril de petróleo também decorre da diminuição do menor ritmo de crescimento da economia europeia durante este ano. Certo, é certo. Porque com a diminuição da procura, nós... com as projeções que existem relativamente aos Estados Unidos e relativamente à zona euro, e mesmo também em Portugal, um abrandamento da taxa de crescimento tem efeitos naturais sobre a procura. Portanto, não espera que haja correções por via dessa Esta é a melhor informação que nós temos hoje. E nós, o que temos que estar preparados... Eu gosto de trabalhar com a melhor informação que tenho, porque não vale a pena termos qualquer ilusão. Agora, é uma informação que é sempre uma informação incerta, incompleta, nomeadamente em momentos de grande instabilidade externa. A minha grande preocupação é ter, não só essa informação o mais correta possível, mas a minha maior preocupação é ter a margem e os instrumentos, do ponto de vista da política orçamental, para poder reagir perante cenários mais adversos. Porque é que nós colocamos, foi por essa razão que nós colocamos tanto ênfase na questão da redução da dívida e do déficit. Eu lembro-me que fui muito criticado o ano passado não, ainda quando apresentei o orçamento, de fazer da redução da dívida uma grande bandeira. Mas porquê é que fizemos isso? Fizemos isso porque, como era expectável, à altura, com a informação que tínhamos, que nós íamos ter um ciclo de subidas de taxas de juros, como não era claro quais eram os mecanismos que o Banco Central Europeu iria implementar relativamente à gestão da dispersão dos custos das dívidas soberanas, foi para mim muitíssimo claro que nós tínhamos que proteger o país relativamente a qualquer desenvolvimento negativo nessa matéria. E por isso a nossa concentração foi muito grande a dizer vamos agir na redução da dívida rápido, porque nós temos que tirar Portugal do radar e devo dizer que esse é dos grandes feitos da gestão durante o ano de 2022, que é termos saído da terceira posição isolados. Portugal hoje já está encostado ao pelotão dos países seguintes. Vamos ver, aliás, como é que acabamos o ano, mas já estamos completamente encostados ao grupo em que está Portugal, está a Espanha, está a França e está a antiga Ministra das Finanças, Manuel Ferreira Leite, diz que a inflação foi a sorte grande para o Governo, precisamente por causa dessa questão da redução da dívida. Não é exato, não é totalmente exato, porque na redução da dívida, o grande elemento da redução da dívida, o grande fator primeiro da redução da dívida foi o crescimento económico.
relativamente, o segundo fator foi a inflação medida pelo deflator do PIB. Às vezes eu tenho visto uma certa análise mais não tão correta do ponto de vista técnico, que é considerar-se, bom, a inflação vai de ser 7,3 e isso é que impactou na redução da dívida. Não, o indicador utilizado é o deflator do produto. Ora, o deflator do produto e a inflação tiveram um diferencial muito grande este ano, porque, como grande parte da inflação foi inflação importada, via os combustíveis, ela não integra o deflator do produto, que é, no fundo, o que resulta da produção interna. Nós estimamos que o deflator do produto seja cerca de 4%, anda em volta de 4% este ano, perante uma inflação que nós estimamos de 7,3%. Mas também não foi totalmente inócuo, ou seja... Não, foi o segundo fator. Foi o segundo fator. O primeiro o crescimento, o segundo foi o deflator. E o terceiro é o saldo primário, porque a questão aqui é muito simples. A doutora Ferreira Leite, que eu tenho, por quem tenho muita estima pessoal, pode não valorizar tanto esta componente, e eu percebo, estranho seria se fizesse outra coisa. Mas a opção de mantermos um saldo primário e de não irmos mais longe em alimentar uma economia que já estava com um crescimento vigoroso, em não termos aumentado o déficit e não termos aumentado significativamente o déficit, é uma opção política. E por isso era relativamente fácil não ter tido estes objetivos relativamente à dívida e não ter feito este esforço que nós fizemos. Bastava gastar o dinheiro. Agora, o que nós fizemos foi uma estratégia de proteção do país, porque, reparem, nós vivemos, a governação tem que ser a arte de prevenirmos e podermos precaver o que sejam os eventos mais adversos e tomando as decisões para nos prevenirmos. Reparem o que aconteceu à Inglaterra. A Inglaterra é um país soberano, que tem um banco central próprio, tem uma moeda própria e tem uma moeda forte. Uma decisão do governo, que anunciou uma decisão do governo, E está a viver uma uma nova instabilidade política política, fiscal. viveu, não é? Pronto, o cenário político é diferente também. Não é bem. A questão, aliás, Sim, da União Europeia, aliás, a questão... enfim, houve uma série de fatores que não foram só os Mas aquilo que económicos, aconteceu recentemente é fruto simplesmente de uma decisão do governo de anunciar uma política fiscal de uma quebra de 4% do produto. Um déficit orçamental extraordinário, por cima do déficit que já tem, e dizer assim, bem, nós vamos cortar em 4% do produto. Temos outros exemplos E qual é a contrário, conclusão na que tivemos? E a conclusão que tivemos é uma conclusão de uma profunda turbulência nos mercados financeiros, que, aliás, teve impactos profundos sobre aliás, até os sistemas de pensões ingleses. E em relação E é à isso tudo que nós quisemos evitar. E em relação à sustentabilidade da segurança social, qual é que o Governo das Finanças tem alguma estimativa de qual seria o impacto líquido de atualizar as pensões em 8% no próximo ano? O impacto líquido estava estimado em 1.000 milhões de euros. O impacto, peço desculpa, o Não, impacto líquido. bruto, 1.000 milhões de euros. Líquido não tem? Não tenho agora aqui o número para lhe dar com precisão, mas admito que tenho uma tributação média na casa dos 15%, por isso estaríamos a falar de qualquer coisa na casa dos 800 milhões, 850 milhões. Mas os alertas relativamente ao impacto que teria na sustentabilidade das pensões, o aumento em linha com a fórmula prevista na lei, não foram, de certo modo, exagerados, com os dados que agora o Orçamento também vem mostrar? Não. Foram, aliás, foram perfeitamente ponderados e quero sublinhar o seguinte, relativamente às pensões, sublinhar este aspecto muito importante. Entre o apoio extraordinário que é dado este ano, que está a ser pago. Aliás, para uma grande parte dos pensionistas, aliás, já o receberam. E o aumento do próximo ano, os pensionistas receberão integralmente aquilo que a fórmula diz. Não haverá nenhuma perda de poder de compra relativamente à inflação de 2022. Mas o impacto na almofada da Segurança Social e na sustentabilidade do sistema, o relatório do Orçamento do Estado vem agora mostrar que não seria tão... Há uma coisa que não é possível os críticos fazerem em simultâneo. Quer dizer que as medidas que o Governo tomou têm um impacto significativo sobre as pensões e depois dizerem não tem nenhum impacto em matéria de sustentabilidade. Não é possível fazer a dupla crítica ao mesmo tempo. Sim. Na conferência de imprensa disse que admitia rever os aumentos das pensões em função da inflação de novembro, caso houvesse aqui uma alteração significativa. Admito que também ajustará se houver também mudanças no PIB no terceiro trimestre.
significativas. Sim, o nosso compromisso é de, entre o apoio extraordinário que está hoje em pagamento aos pensionistas no ano de 22 e o aumento de 2023, ser cumprida integralmente a forma. A fórmula diz que os aumentos devem ser com base na inflação sem habitação a novembro, isso comparar novembro com novembro, e depois que devem ser feitos em função das taxas, devem ser majorados, porque estamos no fundo na categoria do maior crescimento económico, em função, no primeiro escalão de pagamento de pensões, com 25% do que é o crescimento da economia, o diferencial de uma economia média dos últimos 2 anos, não é do último ano, é dos 2 últimos anos, e depois no segundo escalão de 12,5%. Agora, e por isso, qualquer alteração que haja nas variáveis, quer da inflação, quer do produto, obviamente, serão consideradas. Agora, a minha estimativa é que, a nossa estimativa é que são variações, em qualquer caso, serão sempre de muito pequena, de pequena monta, não são, mas serão feitas essas correções. Temos de concluir, mas queria ainda colocar a seguinte questão. Ao assinar o acordo de rendimentos com a concertação social, essa discussão deixou de ser feita na Assembleia da República, como já tinha sido feita no passado, em primeiro, e, no fundo, acabou por esgotar a discussão no Parlamento. Por isso lhe pergunto qual é que é a margem que deixa para a oposição apresentar propostas, mas mais do que isso, para aceitar as propostas da oposição e em que áreas em concreto? Haverá toda a margem, todo o empenho, aliás, como já dei provas disso no orçamento que apresentei, que negociei no Parlamento. Foi 10% das propostas da oposição que incluiu no orçamento de 22. Sabe que a quantidade é uma coisa, é um indicador que em matéria de propostas de alteração orçamentais contam relativamente pouco. Aliás, como conhece bem, não sei, no último orçamento terão sido cerca de largas centenas. Não, estou a dizer as apresentadas. Sim, 1.500. Por isso, o número não é muito significativo. Interessa, aliás, o seu conteúdo e aquelas que têm determinada caracterização. E por isso nós vamos com convicção e com abertura, fazer esse processo de diálogo, de auscultação e de melhoria do próprio orçamento com os vários partidos. Agora, permita-me também um comentário, de novo, pela questão suscitada pela doutora Ferreira Leite, que é essa ideia absolutamente surpreendente, absolutamente, como é dizer, acho, aliás, um argumento já de fim de linha, que é dizer que um acordo de concertação social menoriza o Parlamento e não deve ser... Bom, eu acho que é precisamente o contrário. Um acordo de concertação social valoriza, é importante para o país. Mas no passado a opção do Governo foi diferente. Foi discutir no Parlamento aquilo que se deveria ter discutido em sede de concertação social, porque não tinha maioria absoluta. Todos os governos procuraram, e bem, lembro-me, aliás, dos primeiros grandes acordos de rendimentos que foram celebrados no tempo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva e do Ministro das Finanças Miguel Cadilho, tiveram uma grande importância do ponto de vista do desenvolvimento do país naquela época. Recordo-me também do acordo de concertação estratégica assinado pelo engenheiro António Guterres. Sr. Ministro, e depois tivemos dos os parceiros acordos a saírem da concertação precisamente porque não houve no passado, há épocas com o governo, mais... onde está agora, Sim. essa disponibilidade, não é? Mas há épocas mais em que a concertação tem um papel mais forte, outras em que não o tem tão forte. E depende muito das circunstâncias. O que lhe posso dizer é que este Governo tem um enorme empenho em que a concertação desempenha um papel importante e ativo. E este acordo é o melhor sinal que se pode dar ao país. Estabilidade, previsibilidade, confiança, um caminho de recuperação de rendimentos, políticas de competitividade. Repare, eu não tenho ouvido muitas críticas ao conteúdo do acordo, nem ao conteúdo do orçamento relativamente a estas matérias. Não as tenho ouvido. Fala-se muito da forma, fala-se mas críticas a dizer... Da contenção de salários, não é? Mas vamos lá ver uma coisa. Eu acho que todas as pessoas, todos os portugueses percebem que nós não podemos gastar quando ainda não temos. E todos percebem que um governo não pode acudir a todas as situações e resolver tudo.
Mas alguém acha que perante uma crise com aquela que nós estamos confrontadas, de uma guerra, de uma subida exponencial dos preços da energia, de alterações nas cadeias de produção, de alteração completa da forma e dos custos que chegam às nossas empresas, que há um governo que consegue acudir a tudo? Mas também já percebemos que está disponível para ir mais além se for necessário. Mas consegue acudir a tudo, o governo, as disponibilidades que um governo tem são as disponibilidades que resultam dos impostos que tributa. Sim, e que aumentou a receita fiscal, não é? A receita fiscal, quando? Em 2022? Sim. Significativamente. E o que fizemos, aliás, foi devolver esse aumento. Nós devolvemos integralmente. Peço desculpa, não. Nós devolvemos integralmente o que foi o acréscimo da receita DIVA, que é aquela que decorre, aliás, e associada à inflação, com o programa de Famílias Primeiro. E repara, são 2.400 milhões de euros no programa Famílias Primeiro. São cerca de 1.000 milhões de euros relativamente à redução do preço dos combustíveis com menos 30 cêntimos por litro. São a redução, a contenção dos preços na eletricidade, a contenção dos preços do gás. São um conjunto impressionante de medidas que foram tomadas durante o ano de 2022, muito significativo ao longo do ano de 2022, e que se traduziram nessa devolução que eu considero, aliás, que era importante fazer. Agora, ainda assim temos mais pessoas a pedir ajuda no setor social. Mas peço desculpa, mas podia haver uma alternativa. Havia uma alternativa, que era o Governo dizer, não senhor, nós entendemos que temos que reduzir ainda mais o déficit. Mas podíamos ter tomado essa opção, era uma opção política. E a opção que nós tomamos foi dizer não. Eu, aliás, sempre fui claro no Parlamento de dizer o seguinte... Não há necessidade disso, nem tem nenhuma obrigação, não é? Mas cada governo é que define a forma como lê a sua situação. E eu sempre fui muito claro em dizer que não aceitaria ir para uma política, não executaria uma política que fosse uma política de aumento do déficit para perto dos limites do programa de estabilidade, como os partidos à esquerda diziam, mas também fui claro em dizer eu não estou aqui à procura de fazer brilharetes orçamentais, que é reduzir o déficit a todo custo. Porque se essa fosse a minha orientação política, a orientação do Governo, o déficit não seria um 9, seria um déficit muito mais baixo. Só no programa Famílias Primeiro é 1 ponto percentual do produto. Isto é, o déficit poderia estar 1 ponto mais baixo em 2022. E a nossa opção foi que não estivesse. Porquê? Porque é preciso saber gerir com equilíbrio, no tempo certo, no momento certo. Fizemos o programa quando tínhamos as receitas, fizemos o programa e devolvemos com as receitas que tínhamos, porque isso é o que é mais adequado nessa fase. E esta atitude de prudência, de previsibilidade, de confiança, que nós podemos garantir na gestão das contas do país e na gestão da relação com o país neste ano exigente. Em relação ao Orçamento do Estado para 2023, há uma outra questão que tem levantado dúvidas, que é o impacto das mudanças do mínimo de existência nas famílias que recebem salários mínimos a partir de 2024. Isto significa que o Governo assume ou interpreta que a partir de 2024 quem recebe salário mínimo já tem condições para pagar IRS? Em primeiro lugar, a reforma do mínimo de existência em 23. A reforma do mínimo de existência traduzir-se-á, em primeiro lugar, no fim de uma profunda injustiça que o nosso sistema encerrava em si próprio, que era o facto de as pessoas que ganhassem acima do salário mínimo, quando tinham aumentos salariais, todo o aumento salarial era, no fundo, comido pelo sistema fiscal. Isto é, as pessoas viam os aumentos que as empresas davam, mas depois esse aumento não chegava às famílias porque havia uma tributação marginal de 100% relativamente a esses ganhos. E nós acabamos com isso. Isso significa uma melhoria importante ao nível dos rendimentos das famílias de mais baixos rendimentos, que é o que nós estamos a fazer. Depois, relativamente aos anos seguintes, o que vai acontecer é que o valor será fixado, do ponto de vista da sua relação com os 760 euros, e progressivamente as pessoas vão entrando dentro do sistema de IRS. Não quer dizer que paguem impostos. Quer dizer que entram dentro do sistema de IRS. E vou-lhe dar um exemplo. Como quem entra no sistema de IRS tem, por exemplo, acesso de imediato a deduções familiares de 250 euros, fica-se relativamente longe de poder vir a ser sujeito a tributação. Agora, a entrada dentro do sistema é uma opção política e que, na minha opinião, é não só defensável como é desejável que aconteça, na medida em que nós estamos a prever ritmos de atualização do salário mínimo que são muito significativos. E por isso nós estamos a falar de um salário mínimo que chegará até aos 900 euros.
E espero que depois desse tempo, outro tempo venha em que esse salário ainda venha mais a aumentar. E por isso, crescentemente, são pessoas que têm rendimentos que terão que ser integrados dentro do sistema fiscal. Mesmo para concluir, relativamente ao Parlamento, em que áreas é que eventualmente estaria disponível para o diálogo com a oposição em função daquilo que são as reivindicações? Ou seja, onde é que tem aqui margem ainda para negociar? Não vamos negociar sem nenhuma pré-condição com ninguém. Vamos ouvir todos os grupos, todas as propostas, sem nenhuma pré-condição e sem nenhuma limitação. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Porto. Porto é a cidade de origem, família, amigos. E Lisboa? É a cidade do coração. Corrupção? Um cancro que mina a confiança das pessoas nas instituições públicas e nos protagonistas. TAP? Uma grande companhia nacional que vai entrar numa nova fase da sua vida. Serviço Nacional de Saúde? Uma grande conquista da democracia. Desorçamentação? Uma prática a evitar. Incompatibilidades? Devem ser acauteladas e devem ser evitadas. Poder autárquico? Uma grande conquista da nossa democracia também. Mário Centeno? Um excelente Ministro das Finanças e um bom amigo. Família? Sempre primeiro. Sonho? Este é prático. É conseguir reduzir a dívida para valores na casa dos 2 dígitos. Ambição? A mesma. Portugal? Futuro. Sr. Ministro das Finanças, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com Fernando Medina, o Ministro das Finanças, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.